Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que acontece com as crianças até os primeiros 7 anos de vida. Qual é o papel da mãe? O papel da mãe é fundamental, né? Você já deve estar respondendo aí, é o mais importante de todos, sem dúvida nenhuma. E até os 7 anos de idade nós vamos entender como a mãe pode contribuir com o desenvolvimento e a construção emocional do seu filho. A cada 7 anos nós mudamos de fase, mudamos o ciclo de vida. E a cada 7 anos nós chamamos de setênio. E o primeiro setênio, a criança está 100% conectada energeticamente à sua mãe. Tudo que a mãe vive, essa criança espelha de alguma forma. E dos 7 aos 14, essa criança passa a se conectar mais com seu pai, com a figura paterna, que é o pai que vai mostrar para a criança como que ela vai para o mundo, se sente mais segura, vai jogar um pouco essa criança aí na vida, né? Vai desfazer o serviço que a mãe faz. É uma brincadeira, tá, gente? Porque a mãe, ela cuida, ela protege, ela deixa ali dentro da bolha, debaixo da asa dela. E o pai, a partir dessa fase da vida, ele começa a mostrar para a criança que não é bem assim, né? Que ela pode experimentar coisas novas, vai mostrar, apresentar o mundo para ela. E esse pai ou essa figura paterna não precisa ser necessariamente o pai biológico, mas a figura paterna, a quem essa criança representa como pai. Pode ser sim um padrasto, um avô, um tio, aquela pessoa que está mais presente na criação e na vivência da criança. A construção emocional da criança no primeiro setênio é fundamental para o seu desenvolvimento ao longo da vida. É a partir daqui, desses 7 anos, que a criança vai mudar de fase. Para ela ir para a fase do pai, dos 7 aos 14, essa primeira fase do setênio dela, ela tem que ter sido muito bem construída, muito bem sólida, porque senão, quando ela chegar na próxima fase, no próximo setênio, ela vai ter dificuldade. Ela vai estar um pouco disfuncional, vai dar um pouco mais de trabalho para mudar de fase, porque ela não tem a segurança e ela não tem a base sólida que ela precisava no primeiro setênio. Aí vocês vão ter que olhar para isso com muita atenção e com muito cuidado, porque isso não é culpa da criança, isso não foi desenvolvido na criança. Por isso que ela pode sim apresentar dificuldades no segundo setênio, no momento em que ela vai se conectar a essa figura paterna. No início da vida, a criança é 100% dependente dos cuidados da mãe. Os primeiros 3 anos são os mais difíceis, muito mais difíceis. A criança se nutre a partir da energia da mãe. A mãe, além de ter que ter todo o cuidado físico, emocional, ainda a criança se nutre da energia vital dela. Os primeiros 3 anos são os mais difíceis, quem a mãe sabe, tudo acontece ali. É amamentação, é desmame, é desfraude, é introdução alimentar, é aprender a andar, é os dentinhos, tudo fica ali na sobrecarga da mãe. Porque muitas vezes a criança nem quer outra pessoa, ela só quer a mãe. Além da nutrição física e emocional, que a criança já depende da mãe, tem a força vital, que ela se nutre da mãe. Essa força vital é uma força espiritual. E geralmente nos primeiros 3 anos a mãe se sente exausta. É como se a mãe tivesse sido apagada. Isso ocorre porque a sua energia está sendo compartilhada com a criança. Sabe aquela mãe que você vê que parece que só está o corpo andando? Que ela tá com olheira, é uma mãe descabelada, tá sempre cansada, estressada, que só grita. É uma mãe que tá exausta. É como se a velhinha dela tivesse sido apagada. Com todas as mães é assim? Não. É difícil ter uma mãe acesa, é difícil ver uma mãe energizada, uma mãe bem de vida, uma mãe com uma vibração boa, com uma imunidade boa, com um bom humor, quando a criança tem até os 3 anos de idade. É difícil, mas acontece, porque de alguma forma
essa mulher ela se reabastece. Ela deve ter alguma rede de apoio muito boa que dá oportunidade para ela fazer isso, mas isso não é a realidade da maioria das mães. A maioria das mães que têm filhos até os 3 anos de idade, elas estão sim apagadas, é difícil para elas dormir, é difícil para elas terem uma vida social, é difícil para elas o relacionamento, tudo é mais difícil, porque a criança está compartilhando a energia dela. E até os 7 anos a criança imita a mãe, imita tudo que a mãe faz, tudo que a mãe fala, tudo que a mãe quer, e geralmente isso incomoda. Incomoda porque elas são como nossos espelhos, nos mostrando o que devemos melhorar em nós. Às vezes a gente tem um defeitinho ali que a gente nem percebe. Aí nosso filho também tem. Aí a gente se irrita com aquilo. Mas aí se você parar para pensar, você vai ver que você também é assim, que aquilo também é seu. Então cada gesto, cada palavra, ações, reações são observadas, absorvidas pela criança, para que em algum momento ela reproduza exatamente aquilo que você é. E até os 7 anos a criança ela é muito mais sensível às informações recebidas, a pessoas, a ambientes, e elas estão muito mais conectadas ao mundo espiritual. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, e eu sei que com muitas mães já aconteceram, porque já me falaram de uma criança, por exemplo, que vê uma pessoa, não quer de jeito nenhum aquela pessoa perto dela, não quer ir na casa daquela pessoa, não gosta daquela pessoa perto dela, não quer abraçar, não quer beijar, tem repulsa. E às vezes essa pessoa é uma pessoa da sua família, é uma pessoa próxima de você, é a sua irmã, é uma avó, é uma tia, e você fica numa situação complicada. Mas a criança, ela é muito sensível. Não obrigue, se isso acontecer, o seu filho a beijar e abraçar. Comigo já aconteceu e eu conduzia dessa forma. Quando ele era muito bebê, não tinha jeito, né? Eu tinha que pegar, sair daquele lugar porque ele não tinha entendimento para explicar. Mas conforme foi crescendo, eu fui explicando: filho, você não precisa beijar nem abraçar as pessoas que você não quer, que você não gosta. Você só precisa cumprimentar, ok? Cumprimenta e ok. E eu já falava para a pessoa, ele já cumprimentou, já é suficiente. A criança não é obrigada a chegar num lugar e sair beijando e abraçando todo mundo e até pessoas que ela não conhece. Os primeiros 7 anos é como se a criança estivesse a serviços de resgatar a mãe. Como? A mãe precisa sustentar ela mesma e sustentar aquela criança. E ainda essa criança muitas vezes vem para mostrar o propósito da sua mãe. Com a intenção, essa é a intenção de resgatar a mãe, mostrar a mãe ao que ela veio fazer. Isso aconteceu comigo e isso acontece com muitas mães. Eu só estou aqui hoje falando com vocês porque foi o meu filho que me colocou nesse lugar. Foi o meu filho que me colocou de encontro ao meu propósito de alma. Se eu não tivesse tido ele, com certeza eu estaria fazendo outra coisa da minha vida que eu não gostava, não estava feliz com aquilo. Mas através desse resgate que ele me trouxe, que eu estou aqui falando com você. E às vezes você precisa só observar, às vezes tem uma dificuldade com a sua criança, e essa dificuldade que seu filho está te mostrando vai fazer com que você aprenda e se desenvolva para chegar onde você precisa chegar. Seja gentil com você mesma. Se acolha quando você não estiver mais aguentando, quando você estiver desesperada. Se acalme, respira, que logo, logo você vai descobrir qual é o propósito de tudo isso. Quanto mais organizada a mãe for com a sua rotina e com seus hábitos curativos saudáveis, mais segura, estruturada essa criança vai ficar. Eu tenho um vídeo aqui sobre hábitos curativos para as mães. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, que pode contribuir na sua rotina. A mãe que tem uma rotina bagunçada, o filho se sente inseguro. Ele não sabe o que vai acontecer, como que vai ser, principalmente quando a criança é muito pequena.
A rotina é importante acontecer. Quanto menor a criança, melhor a rotina. Porque além dela acostumar com a rotina, ela já vai perceber os próximos passos, ela já vai perceber ali a mãe preparando o banho, a hora das refeições, se for para a escolinha, a hora que vai para a escolinha, a hora que está arrumando a mochila. Então, quanto mais organizada essa mãe for, mais segura essa criança vai se sentir. A forma como a mãe transmite suas relações pessoais, valores, cultura, também são memórias que ficam registradas na criança e é a partir das suas informações que ela vai relacionar o mundo ao seu redor. Então, o que essa mãe vivencia, o que essa mãe consome, também é parte do que essa criança vai se desenvolver. Quais são os seus valores? Qual é a sua cultura? Tudo isso a criança vai ficar registrado nela como uma memória e é isso que ela vai ser lá na frente. Ela vai imitar a sua mãe, os costumes da sua mãe. Um exemplo, se uma criança vive num ambiente onde tem muitas brigas e ela presencia essas brigas, se a mãe tem um jeito agressivo de tratar as pessoas, se é uma pessoa que grita com outras pessoas, que briga, que tem uma agressividade na sua expressão, isso pode causar na criança uma dificuldade de socialização e até agressividade com seus colegas. Pode ser uma criancinha que morde na escolinha, pode ser aquela criancinha que belisca, que está sempre arrumando uma confusão, por menor que seja. A gente vê bebês que mordem uns aos outros, a gente precisa olhar como que é essa mãe. Será que essa mãe é uma mãe amorosa? Será que essa mãe que tem uma expressão violenta, agressiva? Essa criança ela vai interpretar da forma que ela pode. E às vezes a forma que ela pode é agredindo o coleguinha. A relação entre mãe e filho, além do físico e emocional, existe a ligação espiritual, que é forte e vai existir para sempre na vida de mãe e filho. Depois dos 7 anos, existe uma separação parcial dessa conexão, mas não quer dizer que eles estão separados, porque esse vínculo é eterno. É o momento em que a criança se conecta ao pai e aprende a ir para o mundo. Mas esse laço é eterno, inclusive com os filhos abortados e que já partiram. Alguns exemplos reais de conexão e clareza para você se identificar aqui e ver se isso acontece com a sua criança. Uma criança que não se alimenta bem, por exemplo, pode ser que essa mãe não está se sentindo emocionalmente nutrida. Talvez essa mãe não se sinta amada e valorizada na vida. Muitas crianças que têm seletividade alimentar estão relacionadas a essa situação em que a mãe não se sentiu nutrida em algum momento. Às vezes a mãe também teve seletividade alimentar porque ela não se sentiu nutrida na sua infância e isso hoje reflete no seu filho. Outro exemplo é uma mãe que foi abusada na infância. É uma mãe que pode ter dificuldade de amamentar e se comunicar com o seu bebê, porque no útero ficou registrado as memórias de abuso. O útero, é um órgão onde a gente registra memórias de abuso, de violência. E é claro que isso é inconsciente. Nenhuma mãe vai pensar assim, eu fui abusada, eu não vou amamentar o meu bebê. Isso nem passa na cabeça dela, não passa na cabeça de ninguém, né? A mãe que foi abusada na infância, ela pode sim ter dificuldade de se conectar com o seu bebê. O bebê tá ali no útero, tá crescendo, tá mexendo, e é como se tivesse uma barreira ali entre ela e essa criança. Ela não consegue se conectar ao seu bebê. Quando o seu bebê nasce, ela não consegue amamentar. Ou o bebê não consegue pegar o seio dela para mamar. Você já viu uma criança que não quer mamar na mãe? Acontece. Mas por que acontece? Se o natural da vida é esse, é o bebê nascer e se alimentar na mãe.
Esse bebê é como se ele sentisse esse bloqueio, uma negação da mãe. Mas essa mãe não faz isso de forma consciente, é porque ela tem esse trauma nela. Ela tem registrado, guardado neste corpo, neste órgão, o trauma da violência e do abuso que ela sofreu. Isso tudo é inconsciente e é possível tratar e resgatar o amor próprio dessa mãe. Quando a mãe não era ouvida na infância, hoje ela pode ter o desafio de não conseguir impor limites no seu filho ou tem uma comunicação violenta, os gritos. A mãe que não foi ouvida, sabe aquela criação antigamente, onde a criança não podia falar nada, não podia opinar nada, não podia querer nada, que os pais já mandavam, cala a boca, fica quieto, senão você vai apanhar. Se você falar de novo, você vai levar uma chinelada. A criança era sempre calada pelos pais. Elas eram punidas porque elas queriam se expressar e não podiam. Muitas crianças não viveram a sua criatividade, a sua expressividade, porque os pais não permitiam. Então foi uma criança calada. Aí hoje o que acontece? Ela não consegue impor limites no seu filho. Porque ela não consegue, ela simplesmente não consegue. Ou é uma mãe que vive gritando para ser ouvida. A mãe pode ficar gritando para ser ouvida, ou se é uma mãe que não grita, que aprendeu literalmente a se calar, o filho grita por ela. É uma mãe quieta, onde o filho grita o tempo todo. Só fala com ela gritando, só pede as coisas gritando, faz tudo gritando. Por quê? Ele é o espelho dela. Ele é o espelho do que ela não pôde viver. Então essa mãe precisa ter muita paciência para equilibrar essa criança e mostrar para ela que ela pode ser ouvida sem gritar. E você também, se você grita, você precisa entender que você é importante e você pode ser ouvida sem gritar também. Se sua mãe era uma mãe narcisista e você vivia com medo dela, hoje seu filho pode sofrer de constipação, porque é no intestino que guardamos as memórias de medo. Muitas crianças constipadas são crianças que guardam memórias de medo, ou medo que foram vividos pela sua mãe, ou medos que ela vivenciou no útero, ou medos que ela vivenciou depois do seu nascimento. Ali estão guardadas memórias de medo. A criança tem tanto medo que ela não consegue liberar, que ela não consegue deixar o que ela precisa ir embora. Então, muitas vezes o intestino fica constipado. Os medos vividos na infância da mãe pode aflorar nos filhos, e isso acontece inconscientemente. É um convite para olhar para a sua dor e se curar. É comum não se lembrar da infância. Muitas pessoas não lembram da infância. Por quê? Foram infâncias traumáticas, foram infâncias de dor. Então existe uma amnésia. E essa amnésia é uma forma de proteção para que você não sinta e que você não relembre o que você viveu na sua infância. E o que acontece na infância não fica na infância. Tem pessoas que podem falar, passou, você era pequeno, ficou lá atrás, não fica lembrando disso. Não, o que ficou na infância pode ser vivido através de gerações se ninguém olhar para isso. O que foi vivido na infância não fica na infância. Pode ser passado de geração para geração. E se você está vendo esse vídeo e se você tem a oportunidade de quebrar esse ciclo, faça isso para o seu bem e para o bem da sua família. Porque se você não quebrar o ciclo agora, o seu filho vai ter que quebrar. E se o seu filho não quebrar, o filho dele vai ter que quebrar. E se ninguém quebrar? Isso vai ser passado de geração em geração ao longo dos tempos. A mãe ajuda o filho de todas as formas, inclusive compartilhando a sua força vital através do amor. Mas como conseguir fazer tudo isso se muitas vezes ela não recebeu amor? A força vital é uma força espiritual que vem de Deus, é Deus que nos abastece dessa força. Mas se você é uma pessoa que está desconectada, que não consegue essa conexão, que não consegue sentir a fé em você, você precisa de ajuda para acender essa chama em você.
porque essa chama é a chama da vida e é super importante que a gente tenha. Se você é uma mãe que está passando por uma depressão, se você é uma mãe que está numa situação difícil, você precisa de ajuda para acender essa velhinha em você. Dificilmente você vai fazer sozinha. Às vezes você precisa de alguém para te reconectar com Deus, para te reconectar com a tua fé, para te reconectar com aquilo que você tem de melhor. É possível se reconectar e vale a pena você se reconectar. Não viva apagada, acenda a sua luz que tudo vai ficar mais leve, mais claro para você. Como que você vai dar aquilo que você não tem? A gente só dá aquilo que a gente tem. O amor é uma delas. Eu sei que a infância de muitas mães que estão me assistindo agora foi difícil. Foram infâncias conturbadas, adultizadas, violências, castigos, né? Violências emocionais, físicas. Isso tudo hoje pode ser um obstáculo na criação do seu filho. Você pode achar que é difícil criar, que é difícil as coisas, que é difícil a vida, porque para você não foi fácil. Mas é possível a gente reprogramar essas memórias e essas informações negativas para positivas a partir do útero da sua criança, a partir do seu útero, resgatar o amor próprio, o seu autocuidado, a sua autoestima, valorizar e tornar a sua caminhada mais leve. Você consegue mudar e quebrar esse ciclo e tornar a sua maternidade mais fácil. Mas não é fácil fazer isso sozinha. Muitas vezes você vai precisar de alguém para pegar a sua mão, para acender a sua vela e para te trazer de volta. Eu tô aqui para te ajudar a fazer isso, mas não precisa ser só eu. Você pode buscar ajuda de outras formas e da forma que você achar mais conveniente para você. Mas faça isso para melhorar a qualidade sua e do seu filho de vida. O amor, ele é a resposta para todas as perguntas de uma mãe. Se uma mãe tem uma dúvida, se uma mãe tem uma dificuldade, um desafio com seu filho, busque sempre a resposta a partir do amor. Nunca a resposta a partir do outro, do que o outro te falou, do que o outro disse. Não compare seu filho com outras crianças. Não compare a sua criação com a criação do seu filho. Não compare seu filho a nada e nem a ninguém. Se conecta ao seu coração e pergunta: qual é a resposta para essa minha pergunta? Peça para Deus te direcionar a resposta mais elevada, a resposta mais amorosa, a resposta que vai te trazer uma clareza, uma solução e ainda acolher o teu filho de uma forma amorosa. Essa é a resposta correta. Não é a resposta que a avó deu, não é a resposta que a tia deu, não é a resposta que a vizinha deu. É a resposta que vem do seu coração e é a resposta a partir do amor. Essa é a resposta sempre correta. Por isso eu te convido a conhecer o verdadeiro significado do amor incondicional. A gente pode fazer isso juntas. Eu sei que muitas de vocês não viveram isso, não sabem o que é isso. A gente ouve falar sobre o amor, mas o que é o amor? O amor incondicional é o amor mais próximo que a gente tem de Deus. É sem condição, é sem nada em troca. É o amor de mãe para um filho, é um amor que não tem nada em troca. Não use seu filho como uma moeda de troca, nunca, em nenhuma possibilidade. Nunca fale para o seu filho: eu só vou te dar um ovo de Páscoa, por exemplo, se você fizer tal coisa para mim, se você for bonzinho. O amor incondicional, ele não tem limite, ele não tem condições. Use outras formas e outras maneiras de educar e de conseguir aquilo que você quer, sem pôr condições para o seu filho de se sentir amado. Porque se hoje você tem essa dificuldade é porque fizeram isso com você em algum momento. Em algum momento foi colocado várias condições para você ter, para você se sentir merecedora, para você se sentir capaz, para você se sentir valorizada. E o amor incondicional, ele não tem condições.
ele é livre e ele é incondicional. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.